Olha só, eu vou falar para você a respeito da acentuação gráfica, que é outra coisa que pode aparecer na sua prova, tá? Acentuação gráfica. Acentuação gráfica. Para quem conhece a banca CESP, sabe que eles curtem cobrar a regra das proparoxítonas. Das duas provas que cobraram a acentuação, as duas pediram comparação de regra. Quer dizer, eles pedem lá, a palavra países, a palavra baú e a palavra órgão são acentuadas pelo mesmo motivo. O que eu quero que você entenda? Decora a regra das proparoxítonas, velho, porque isso aí consegue matar tudo. Ó, como assim? Anote lá, proparoxítonas, tá? E aí lembra, todas têm acento, todas são acentuadas. Todas são o quê? Acentuadas. Super simples, super fácil. Você não vai errar uma coisa dessa, né? Todas elas são acentuadas. Por exemplo, a palavra teleférico. Vou escrever aqui, ó. Teleférico. Beleza? Olha só. Separa em sílabas. Férico. A sílaba tônica aqui é acentuada. Aí se ele te perguntar, a palavra teleférico é acentuada pelo mesmo motivo que é acentuada a palavra países. Países. Fala assim, ó, eu nem sabia dessa parada. Então, ó, teleférico, países. Vamos comparar? Aqui eu tenho uma proparoxítona. Aqui vamos separar em sílabas. Temos lá, países. Isso aqui é o quê? É um hiato. Então, o acento nem está no mesmo lugar. Nem está no mesmo lugar. Como é que pode ser a mesma regra? Então, entenda porque a banca vai cobrar de você. Reconhecer essas regras é algo fundamental para você não dar bobeira na hora da prova. Beleza? Vamos adiante. Depois disso, ó, eu só tenho um tópico aqui bem simplesinho sobre regência. Quando falamos sobre regência, tente identificar se a preposição que aparece é obrigatória ou é facultativa. É isso que a banca vai cobrar. Se ela sai do verbo por obrigação, do substantivo ou do adjetivo, ou se tanto faz. É muito difícil a preposição ser facultativa. Na maior parte dos casos, ela é obrigatória. Agora, para nós arrematarmos, tá? Você tem ali pontuação, sintaxe e redação oficial. Aquela letrinha simples a respeito de pontuação. A banca gosta de pedir para você a respeito de supressão de sinal, quer dizer, retirada ou troca. Nas questões de retextualização, tente ficar atento à vírgula, tá? Vírgula. Por que a vírgula é importante? Você tem que saber que ela é a dona da regra de ouro, tá? Na ordem direta da sentença não se coloca vírgula, tá? Então, vírgula, ó, não pode. Não se coloca vírgula entre sujeito e verbo e não se coloca vírgula entre verbo e objeto. Coloque lá entre verbo e objeto. Maravilha. O que eu quero que você entenda aqui, ó. Não posso colocar porque se pusermos vai quebrar o relacionamento principal da frase. Isso vai cair naquelas questões de retextualização ou de análise da correção gramatical. Fica de olho, vê se a vírgula não está separando. Se o cara tinha um aposto e tirou só uma vírgula ali, tá? Do aposto explicativo. Cuidado, a vírgula, a banca CESP costumava perguntar, a vírgula é restritiva? Não, a vírgula nunca é restritiva. De novo, a vírgula nunca é restritiva. Apareceu isso numa sentença, tome cuidado, porque a banca vai querer te enganar. Outra coisa que você tem que lembrar, para o emprego da vírgula, você tem que lembrar aquele macete, a vírgula é 10, tá? A vírgula é 10. O que significa a vírgula é 10? Funções, ela desloca, ela explica, depois ela enumera, que mais? Ela enfatiza, depois o que acontece? Ela isola e ela separa termos da frase. A banca pede para você analisar se as vírgulas foram empregadas com a mesma finalidade. Então, outra regra de comparação.
cuidado para você não bobear aqui. Faça análise e veja se é por deslocar, explicar, enumerar, enfim, para você não bobear e não perder nesse momento. Se eu tivesse que falar para você a respeito de sintaxe, tá? Eu coloquei outras diquinhas aqui, aspas, a banca pode cobrar, as aspas foram utilizadas para colocar citação de alguém, se você tem travessão para isolar comentário no texto, tá? É muito simples. Quem estudou não vai ter preocupação com pontuação. Você pode ter até 3 questões de pontuação dentro da sua prova. Aí, sintaxe. O que você tem que saber a respeito de sintaxe, da análise sintática? Sugestões. Saber encontrar o sujeito, tá? E principalmente classificar o sujeito. Depois, saber classificar objeto direto, objeto indireto e principalmente os adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Saber que o adjunto adverbial está relacionado ao verbo, que ele aplica uma ideia de circunstância, que ele modifica e que quando deslocado no interior da sentença, se tiver mais de 3 palavras lá no início da frase, se o adjunto adverbial estiver no início da frase e mais de 3 palavras, a vírgula é obrigatória. A banca costuma perguntar isso também. Agora, para tudo e vamos dar uma olhadinha naquilo que chamamos de redação de correspondências oficiais. É o que está pegando a galera, hein? É o que está pegando. Aqui eu só selecionei algumas dicas simples para você não bobear. Nós temos sempre 2 lances de questão para a redação oficial. Primeiro lance, a banca vai pedir para você analisar o seguinte: se aquelas informações estão de acordo com o que preconiza o Manual de Redação da Presidência da República. Cara, se você seguiu as orientações, se você seguiu aquilo que o manual ensinou, aquilo que eu expliquei para você, não vai haver maiores problemas. Esse vai ser a primeira leva de questões. Você pode ter ali de 3 a 4 questões. E depois você pode ter a análise de textos para a redação oficial. Ou o cara coloca uma comunicação, ou ele coloca assim: os seguintes trechos fazem parte do corpo de documento oficial. Julgue-os quanto à correção gramatical e quanto à adequação do texto ao modelo. E dele vai colocar assim um trechinho de texto e ao lado uma explicação. Se é uma ata, tá? Se é uma espécie de despacho, qualquer coisa dessa natureza. É muito simples. Vamos entender então. Eu coloquei princípios da redação oficial. Quais são eles? Impessoalidade e objetividade. Aí eu coloquei ali formalidade, concisão, clareza e uso do padrão culto da língua portuguesa. Tem muita gente me perguntando e eu já vou deixar claro aqui. Essa impessoalidade significa que você não pode colocar impressões pessoais, do tipo, felizmente, infelizmente, tá? Tenho a honra de informar. Você não pode escrever isso. Por quê? Isso é pessoalidade. Utilizar a comunicação oficial para privilégio próprio ou para demonstrar a subjetividade. Agora, se aparecer ali que o nosso departamento precisa explicar esse tipo de colocação, primeira pessoa do plural, não há problema, tá? Aí não vai ferir o princípio da impessoalidade. Concisão e clareza, o texto mal escrito, tá? E o texto muito enfeitando o pavão, com muitos adjetivos, muita expressão que não leva a lugar algum. Esse é o princípio de ferir a regra da concisão e da clareza. Depois, formalidade. Nós temos a necessidade de adequar a comunicação a um formato específico. Por isso que você tem lá ofício, aviso, memorando. É preciso lembrar as regras de adequação, tá? Isso já vou mencionar aqui. Depois, uso do padrão culto da linguagem é o português correto. Se o cara tiver errado alguma coisa ali, se tiver feito alguma besteira na hora de colocar o texto escrito, aí você já pode entrar de sola porque essa questão vai estar errada. Aí, dicas importantes. Aviso, ofício e memorando tem a mesma formatação, mas tem finalidades diferentes. A banca está cobrando muito isso. O memorando é uma comunicação eminentemente interna, que pode ser feita dentro do mesmo órgão ou entre órgãos. Tudo bem? O ofício é uma comunicação eminentemente externa. Ela é feita para fora. Tome cuidado com isso porque está sendo muito cobrado. Há 2 fechos de comunicação: atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente você usa para quem tem hierarquia igual ou inferior. Respeitosamente para quem é superior. Pensa assim, se o cara é mais do que você, tem que ter respeito. Se é igual ou menor, malemar você dá atenção. Essa regra já consegue matar a ideia do fecho. Outra coisa, cordialmente você não usa. Digníssimo, não usa. Ilustríssimo, não usa. Tudo bem?
tome cuidado, porque a banca está cobrando muito isso, pedindo se você pode utilizar esses elementos. Aí, identificação do signatário. Existe apenas um indivíduo, um cargo, nesse caso, que não precisa identificar o signatário, que é o presidente da República. Por quê? Porque já se pressupõe que você saiba quem é essa criatura, tudo bem? Então aqui eu coloquei algumas dicas principais que vão orientar a sua prova na hora de você realizar. Bom, dentro do que tange à informática, nós temos aqueles assuntos bastante batidos que a prova vem abordando. E aí trouxe material para você que pode estar acompanhando, onde que nós vamos passar um pouco sobre cada um dos assuntos relacionados aí dentro do edital e de um modo específico aquele que tem maior probabilidade de aparecer na prova aí dentro dessas características. Você vai perceber que dentro destas últimas provas, a CESP ela meio que deixou de lado conceitos relacionados à internet, principalmente aos navegadores e propriamente aos sistemas e recursos de segurança dentro do Internet Explorer. Mas sempre muita atenção, porque dentro dessa ideia do vai e vem das relações e questões, ela pode voltar a cobrar assuntos relacionados a isso. Então, muita atenção aí. Sobrou um tempinho, vamos fazer um comentário em específico sobre algumas dessas ferramentas. Mas vamos falar aí inicialmente do conceito macro de redes e computadores, onde, quando nós falamos dos assuntos de redes, tem que lembrar aquela essência de todo o processo. Quando nós falamos em redes, a CESP vai citar para você o conceito de pilhas de protocolos. E lembrando que a ideia de pilhas e protocolos são nada mais do que um conjunto. E esses protocolos nada mais são do que regras. Então eu tenho aqui um conjunto de regras que tangem aí e que justamente normatizam a comunicação dentro dos dispositivos, para que eles possam conversar a mesma linguagem. E dentro destes princípios, vamos aí falar dos principais protocolos. E falar em principais protocolos é o mesmo que falar na principal, ou a padrão, pilha de protocolos. Então, por padrão, nós utilizamos a pilha de protocolos TCP/IP. Então, esse aqui é o conjunto padrão de protocolos. Claro, você tem um conjunto alternativo, que é o modelo OSI, mas isso aí você pode usar numa rede privada. Ali você pode usar, então muita atenção. Questão palavrinha pode na hora da prova. Então aqui eu tenho o recurso básico, que é utilizar o TCP/IP. Muito bem. O que você vai observar ainda dentro dessa estrutura é que alguns protocolos merecem uma ênfase. Vamos começar aí pelos aqueles mais básicos dentro da história aí da banca. São os protocolos HTTP, HTTPS e o próprio protocolo FTP. O que é importante ressaltar de cada um destes protocolos? É que quando você fala no HTTP, é o protocolo padrão que nós utilizamos para navegar em páginas da internet. Então nós estamos falando simplesmente num protocolo de transferência de multimídia, também citado como hipertexto, ou como já apareceu pela própria banca, hipermídia, na junção de hipertexto com multimídia. Mas estamos falando do protocolo usado para visualizar o conteúdo web. Lembrando que este protocolo, quem utiliza é o programa. Tanto que, às vezes, não como o objetivo principal da questão, mas como algo auxiliar, e dando uma ideia de maior profundidade justamente na questão, ela fala protocolo HTTP da camada da aplicação, ou o protocolo de aplicação HTTP. É porque é um protocolo usado pelos programas diretamente. Por exemplo, os navegadores de internet. Então, eles vão fazer uso deste protocolo. Muito bem. O HTTPS, o que responde ele, principalmente, é a ideia de que este cara é um protocolo seguro. Então ela vai questionar para você como é feita essa segurança. E aí aparece aquela palavra, criptografia. Então, quando você está fazendo aí o processo de segurança de informação no protocolo HTTPS, esta segurança será viabilizada por meio do protocolo HTTPS, usando-se SSL ou TLS, uma coisa ou outra. Mas a essência é que eles vão ser usados para fazer o processo de criptografia de uma informação. Já quando eles falam em FTP, algo aí também que vai e volta muito frequentemente, são aqueles assuntos relacionados ao download. Então o FTP não apenas em base em download e upload, mas também colocado como sendo um protocolo que tem duas portas, como sendo aí um protocolo também possível de ser acessado por meio do endereço direto. Como assim? E aí você tem um exemplo justamente lá dentro dos exemplos de URL, onde você começa com FTP, //. Isso é possível, é um endereço válido. Então cuidado para não cair nessas pegadinhas. Então esses são os
protocolos básicos aí durante uma navegação, tranquilo. Muita atenção a esses pontos. Mas, de modo geral, e às vezes como uma questão indireta, ou aquele conhecimento dito como conhecimento implícito, a banca fala a respeito de dois conceitos básicos aí dentro do que tange redes. Ela vai falar sobre a diferença entre internet e a diferença comparada aí justamente com a intranet. Em essência, você tem que são dois tipos de redes, mas que por padrão utilizam a mesma tecnologia. Então elas são baseadas no mesmo princípio básico. Elas funcionam, em primeiro momento, da mesma maneira. Então quer dizer que elas são a mesma coisa? Quase. O que diferencia elas? É que a internet é a rede pública, é a conhecida rede mundial de computadores, enquanto que a intranet é uma rede privada. Então isso aí muda, com certeza, muda completamente o conceito de uso. Não necessariamente. Quer dizer que uma está restrita em um ambiente, o caso da intranet, e a internet ela foi feita para que todos. Aí que está a diferença. Todo mundo tem direito, não quer dizer que todo mundo consegue acessar essa estrutura. Então, aquele princípio básico do direito. Mas, quando nós falamos em ser uma rede privada, a essência deste termo privado é que é cobrado. Ser privado quer dizer que o acesso é restrito a um determinado grupo de usuários ou a um usuário. E a um usuário fica estranho? Não. Porque você pensa lá na sua casa. Aí, você está utilizando o quê? Bom, você está utilizando um computador conectado a um modem, ou por muitas vezes você tem lá um roteador, que seja ele sem fio principalmente, onde que você sempre vai lá e busca colocar um usuário e senha para restringir o acesso, para que apenas as pessoas autorizadas por você, ou mesmo somente você, tenham acesso a esta rede. Então uma rede local, uma LAN, assim dita, é uma intranet? Sim, é uma rede restrita em relação ao acesso externo, por exemplo. Então ela é uma intranet. Então essa é a essência, o acesso restrito. Mas a tecnologia usada em ambas é a mesma. Então muito cuidado aí com esses conceitos básicos apresentados dentro desse aspecto. Bom, outro assunto aí bastante importante é o assunto do correio eletrônico. Onde quando abordamos os pontos de correio eletrônico, em essência estamos falando do serviço de e-mail. E aí o que eles vão citar para você é a diferença entre dois serviços básicos. Eles vão falar lá do serviço conhecido como web-mail, em comparação justamente com o serviço de clientes de e-mail. Mas o que é um cliente de e-mail? Bom, um cliente de e-mail nada mais é do que um programa. E aí é uma palavra que você tem que lembrar na hora da prova. Cliente de e-mail é necessariamente um programa. Enquanto que o webmail é o seu e-mail, só que na forma web. Ou seja, você estará visualizando o e-mail por meio do navegador. Então aqui você tem justamente duas situações. Uma, você acessa prático e fácil e de uma maneira bem direta, assim dizer, enquanto que o outro você precisa ter um programa instalado, precisa configurar, precisa ter usuários sem específicos ali configurados previamente, ou não necessariamente, mas o usuário sim. E aí você tem lá essas diferenças. E aí, quando falamos em clientes de e-mail, aparece o Outlook, aparece lá o Outlook Express, que são dois programas, inicialmente parece o mesmo nome, mas são dois programas diferentes. O Outlook Express é gratuito. Aparece lá o Mozilla Thunderbird. Então, se aparecer Thunderbird, é um cliente de e-mail e não um webmail. E ainda você pode ouvir falar em Credmail ou Eudora, mas principalmente o Thunderbird, porque é aquele objetivo CESP de ser, onde que ela fala software livre, Thunderbird, e software proprietário, Microsoft. Então, tem lá o Microsoft Outlook. Mesmo o Outlook Express sendo gratuito, ele é software proprietário. Porque a essência do código é que vai dizer se é software livre ou não. Ou seja, o código fechado, como é o dos programas da Microsoft, define ele como sendo proprietário. Código aberto é software livre. Então é aí que está a diferença entre esses aspectos. Então o webmail é a forma de acesso via navegador. Se você está navegando na internet para poder ler e escrever o seu e-mail, você está utilizando aí nada mais do que o navegador usando protocolos HTTP ou HTTPS na maioria dos casos atualmente. Então você está trabalhando aí com maneiras de acessar o e-mail. Tranquilo? Cliente de e-mail faz uso de protocolos específicos. E aí aparecem questões apontando exatamente quem são estes protocolos específicos. Bom, quando fala-se nesses protocolos, aparecem lá os protocolos POP e protocolo IMAP, como sendo os protocolos de recebimento. Então, POP e IMAP são protocolos de recebimento. E para envio,
temos aí apenas um em principal destaque. Então, um para envio e 2 para recebimento. Claro que você vai ter que escolher qual dos dois você quer utilizar. Se você quer utilizar o POP ou se você quer usar o IMAP. Mas a questão da prova que interessa, ela vai estar apontando sobre a característica, o que diferencia cada um desses dois. E aí aparece lá a ideia de que o POP é o protocolo que baixa a mensagem. Então, ele vai fazer o download da mensagem para o seu computador. Cuidado, não use o termo download, porque senão fica muito associado ao FTP. Pensa baixar de uma forma mais direta. Ele vai simplesmente recortar por padrão. Ele recorta da sua caixa de entrada lá no servidor e traz para o seu computador. Então a mensagem lida está no seu computador. Muita atenção com este princípio. Claro que você pode configurar para manter também uma cópia no servidor, e aí entra aquela ideia de que isso é como se fosse um backup. Mas o IMAP é aquele utilizado para acesso de um modo mais específico. Por quê? Porque a mensagem está necessariamente no servidor. Então, o IMAP você tem que estar online para poder ler essa mensagem. Então, este é o princípio básico da diferença entre eles. Mas ambos são protocolos para recebimento. Já o SMTP, no que caracteriza ele, é para envio, mas tranquilo. O que ela pode estar questionando ou associando aqui é que o protocolo SMTP, ele até um tempo, ele utilizava por padrão a porta 25. Na verdade, ainda usa. Mas, se ela citar a porta 25, não significa necessariamente que está errado, depende do contexto. Mas o correto atualmente dela citar na prova é a porta 587. Ou seja, quer dizer que essa aqui é a porta padrão para o protocolo SMTP. A 25 ela é usada entre servidores ainda, por isso que ela ainda é mantida. Mas, então, ela ainda é utilizada? Sim, mas entre servidores. E o que nós devemos lembrar sempre é que o foco principal das questões da CESP é no perfil ou na visão de usuário. Então, por isso, considerar a 587. A não ser que ela cite a questão entre servidores, aí você pensa na porta 25. Mas sempre busque a orientação, a visão, como se você fosse, literalmente, como nós somos, os usuários do processo. Então, muita atenção a toda essa vinculação que ela pode estar colocando para você. Bem, vamos acompanhando aí na sequência, onde que nós temos lá a ideia do conceito de URL. O que significa URL? Bem, quando nós trabalhamos com esse princípio, nós temos nada mais do que um endereço de uma página, um endereço de um arquivo, um endereço propriamente dito. E esse endereço, como você bem tem aí no seu material, ele pode ser aí de várias formas. Você tem aí os exemplos válidos de um endereço. Por que é importante conhecer os exemplos? Justamente porque ela pode jogar isso no meio da questão e ser o erro. Então, muita atenção. Uma situaçãozinha aí bem peculiar que pode aparecer de uma maneira sutil é, por exemplo, falando sobre o endereço no formato IP. Onde que você tem lá, por exemplo, o IP na sua versão 4 e o IP na sua versão 6. Mas principalmente o IP na versão 4 ainda. Porque pode aparecer lá um exemplo. E aí ela cita lá algo do tipo, 255.192.200.256. Esse endereço já é um exemplo de endereço inválido dentro do que tange IPv4. Por quê? Porque o número máximo é 255. Este 6 aqui está errado. Então não pode, para cada grupo, um valor mais alto que é possível é o 255. Esse 6 está errado aí dentro. Então muita atenção ao que caracteriza aí uma URL. Então um IP é um endereço que identifica um computador, um endereço que identifica, por exemplo, um host. Host, lembrando que é qualquer dispositivo conectado na rede. E aí, se o IP é um endereço e a URL é um endereço, então eu posso acessar um site diretamente pelo seu endereço IP? Sim, você pode digitar o endereço IP do site na barra de endereços do navegador e você terá acesso a este site sem nenhum problema. Claro que existem alguns sites que não é tão direto acesso, depende da hospedagem e outros conceitos mais, mas o que você precisa é justamente essa vinculação entre os tipos de endereço. Então, muita atenção aí ao que tange uma URL. É um recurso uniforme de endereçamento de informações. Bem, além disso, um dos aspectos aí mais frequentes nas últimas provas da CESP é relacionado à segurança da informação. E o que nós devemos atentar aí dentro dos princípios de segurança é que ela vai estar falando para você entre dois aspectos, uma segurança física e uma segurança lógica. Mas algo que deve ser aí muito bem distinto.
O assunto ali citado e no edital abordado é segurança da informação. Só que segurança da informação não é algo exclusivo da informática, isso já é uma questão da prova. Não é único da informática. Segurança da informação é todo o processo que envolve o armazenamento, a criação, o próprio trâmite da informação. Tudo isso está vinculado ao processo de segurança. Então não é algo apenas da informática. Claro, no que tange a segurança da informação digital, é nós que temos que nos responsabilizar. Mas a parte de segurança também envolve outros aspectos. E aí é que entram essas pegadinhas. Porque ela fala, segurança de informação, no que tange a parte física, é hardware, e o que tange a parte lógica é software. Tá certo isso? Não! Porque ele está falando da segurança. Segurança física envolve até a parte de pessoal. Segurança física envolve também a parte, por exemplo, de portas, fechaduras, trancas. Então ele envolve tudo isso. Tudo isso. Não é algo que envolve apenas o hardware, porque eu tenho uma pessoa que está ali, um segurança contratado para impedir o acesso àquele determinado ambiente, aquelas determinadas informações. Um gaveteiro com uma chave. Então isso também é parte do processo de segurança física? Óbvio. E lógico, eu posso dizer que é o software? Sim, mas também tem que pensar na ideia logística da coisa. Porque se eu pensar lógica e logística, seria algo abstrato, vinculado justamente aos métodos utilizados para a segurança. Então também entraria aí. Só que, claro, pode ser software lógico e pode ser físico hardware. Aí já entrou no princípio do pode ser. Aí está correto. Mas se ela não citar o pode e simplesmente abordar a questão como se fosse uma afirmação curta e seca, tá errado. Por quê? Porque se ela falar físico, hardware, lógico, software, ela está colocando a questão, a afirmação, como sendo uma simples definição. E aí não dá para aceitar isso como definição. Você tem que entender que o pode, beleza, ele generaliza e facilita ainda a ideia de você poder, existe uma situação plausível que dá para considerar. Mas, quando eu trabalho aí com a ideia de um texto afirmativo, eu tenho que entender aquilo nas questões da CESP como se ela estivesse passando uma definição. E aí que está justamente a diferença de você entender a prova ou entender a banca. Principalmente o que diz respeito aos textos, a maneira com que ela aborda essas informações. Mas além de entender isso, dentro da segurança de informação, o princípio básico aí, nós temos que lembrar que a segurança de informação ainda vai ser dividida por meio de algumas coisinhas muito mais simples. Ela vai aparecer lá para você com os princípios básicos da segurança da informação. E quando fala assim, princípio básico da segurança da informação, nós estamos falando aí do simples dica. O que significa estas letras? A dica, a essência dela, é que você está falando do princípio da disponibilidade, está falando aí do princípio da integridade, você está falando aí também do princípio de confidencialidade e também está falando no princípio de autenticidade. Então aí, o que diz respeito a essas questões é que ela vai simplesmente questionar para você a diferença entre cada uma delas. Então você tem lá, por exemplo, a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, e aí também ela vai citar para você a diferença em relação à autenticidade. Mas o que diz respeito a esses conceitos, você vai estar falando no quê? Bom, disponibilidade garante que uma informação esteja disponível. Para quem? A informação vai estar disponível para quem precisar dela. Então, se na prova aparecer para você lá dizendo o seguinte: olha, eu quero deixar a informação disponível para um grupo de usuários específicos. A palavra específicos está limitando a um determinado grupo e excluindo o resto. Ao fazer isso, eu estou dizendo que eu tenho que proteger a informação do resto. E aí você já tem um erro na questão, porque disponibilidade é deixar a informação disponível para quem precisar. É algo que você observa aí dentro do princípio do direito administrativo. Não tem lá o princípio de publicidade? É o mesmo caso. Ou seja, tem que garantir disponibilidade. Mas lembrando que fica estranho. Você fala, mas segurança tem que estar disponível? Segurança não é algo que tem que proteger? Aí que está. O princípio básico da segurança de informação chamado disponibilidade, ele entra aqui, por quê? Porque aqui eu preciso associar lá aqueles conceitos de chaves. E aqui entra aquela chave chamada de chave pública. Sobre ela é quem deve ser dado o princípio de segurança de informação. Ou seja, eu tenho que manter a chave pública disponível
Para quem? Para quem precisar dela. Então é por isso que aparece o princípio da disponibilidade? Sim, porque eles têm que estar disponibilizados para qualquer pessoa, porque assim é que garante o funcionamento da coisa. Senão, não rola. Então, por isso, tem que estar disponível para quem precisar. E aí, a ideia de manter essa chave pública disponível é por meio de um servidor de chaves públicas, onde vai ser disponibilizado por alguma entidade responsável. Então, ela vai colocar essa informação lá, disponibilizando para quem precisar. Já o princípio de integridade, muita atenção a este princípio. De modo geral, a palavrinha que resume este conceito é a palavra não alteração. Ou seja, o que o princípio da integridade garante? Aí, muito cuidado. Ele não garante a não alteração. Porque se você for ler isso ao pé da letra, você vai falar, putz, ele então impede que uma alteração seja feita. Errado. O princípio de integridade, ele pode colocar na questão, garante a não alteração, e você vai entender como correto. Mas, se ele colocar isso conforme essa segunda expressão, ou seja, ele garante que uma informação não será alterada, está errado. Ele impede que uma alteração seja alterada, também está errado. Ele é o princípio que garante a não alteração. Mas garantir a não alteração não está significando que eu estou impedindo. Garantir é olhar para ela e falar, isso aqui foi modificado. Então, eu estou garantindo que o que você vai receber, esse aqui está íntegro. Então, eu estou garantindo que ele não foi modificado. Ou seja, é te dar a garantia, é dizer para você com a certeza de que aquele documento, aquele dado, não foi alterado. Isso é o princípio de integridade. Por isso, dito garante a não alteração. Mas ele não impede que seja alterado. Muita atenção a isso. Confidencialidade. Confidencialidade também se resume em uma palavra. Confidencialidade, você tem aqui simplesmente o sigilo da informação. Garante que uma informação vai estar sigilosa, impedindo que outras pessoas acessem. É isso a essência dela. Enquanto que a autenticidade é o princípio que estará vinculado aqui à garantia de quem é o autor. É o princípio que garante se a informação é verdadeira ou não. Então é para isso que servem esses princípios. E eles, você vai observar que parte deles nós trabalhamos no dia a dia também no papel. Você não tem lá que muitas vezes trabalhar com documentos, onde você tem que garantir que esse documento não sofrerá alteração, garantir que foi você que assinou esse documento? Sim. Então você também aplica esses princípios no dia a dia. E aí a importância de entendê-los dentro do mundo digital, porque são coisas essenciais e principalmente trabalhadas no dia a dia aí por nós. Muita atenção. Por quê? Quando você está acessando lá um site, seja o site, por exemplo, da Microsoft. Então você está lá na barra de endereços do seu navegador e lá dentro você vai observar que aparece lá no início HTTPS. Muito bem? Então significa que ao acessar lá, por exemplo, outlook.com, hotmail.com, onde você vai entrar com seu usuário e senha, aparece lá o HTTPS e o site dele. Muito bem? Mas aqui, à esquerda, o que você vai observar? Você vai observar que aparece lá um desenho um pouquinho diferenciado, onde aparece escrito Microsoft. O que significa essa informação? Isso aqui está indicando o certificado digital que está sendo utilizado. Está apontando aqui para você justamente que você está em uma página segura. Depende. Você vai clicar em cima desse nome ou do HTTPS e aí você vai poder visualizar quem é a autoridade certificadora que está garantindo justamente que essa página é verdadeira. Então você tem aqui uma forma de garantir a autenticidade. Mas no mesmo momento que garante a autenticidade, você quer mandar a sua senha de volta. Você quer digitar o seu usuário e senha para acessar o site. Então esta senha também vai ser enviada para a Microsoft, garantindo-se, por meio desse certificado digital, o sigilo. Porque você, o seu navegador, na verdade, vai criptografar a sua senha por meio deste certificado, por essa chave pública que você está sendo informado, e mandado para a Microsoft, e ela vai conseguir, e apenas ela é quem vai conseguir abrir essa senha. Então, esse é o princípio de você estar trabalhando justamente com a ideia de certificação digital, ou aí vinculado aos princípios básicos de segurança da informação. Mas dentro dessa essência, também aparece, e com uma certa peculiaridade e temor aí, o princípio de assinatura digital. Por que a assinatura também é importante? Porque quando nós falamos em assinatura, você está garantindo aqui apenas dois princípios da segurança da informação. Em uma assinatura digital são garantidos apenas a autenticidade e também é garantida aí a integridade. Então apenas estes dois, autenticidade e integridade, é quem são mantidos aí dentro do princípio básico da
assinatura digital. Somente esses dois? Somente esses dois. E ainda, quando fala-se em assinatura digital, o documento não é criptografado, somente a assinatura, somente o resumo é criptografado. É somente ele que você usa a chave privada de quem está criando este documento. Então, quem quer fazer uma assinatura digital, necessariamente precisa ter um certificado digital. E dentro desse conceito de assinatura digital, eles vão vincular lá dentro dos editores de texto. Ou seja, falando, ó, o BR Office Writer, esse cara aí que aparece lá, ou LibreOffice exatamente no texto, mas é o mesmo, você sabe disso? Então você tem lá que ele está falando, é possível usar assinatura digital dentro do Writer? Sim, é possível. Então, cuidado, como que você faz? Vai lá no menu Arquivo, opção Assinatura Digital. Só que se você tiver um certificado digital, você garante esses dois princípios. Porém, aí já desvincula. Uma coisa é o conceito, outra coisa é a ferramenta. O Writer, ele permite assinar um documento digitalmente, mesmo que eu não possua um certificado digital? Permite. Porém, só vai garantir a integridade. Porque você não tem um certificado que certifique que você é você. E além de garantir a integridade, ela vai ser muito restrita. Só funciona naquele computador que você fez. Se você copiar esse arquivo para outro, não tem validade nenhuma, não garante mais nada. Somente naquele computador. Então você tem aí uma forma de fazer uso da ferramenta, mesmo sem ter o certificado. Porém, não vai ser a forma mais eficiente. Então, cuidado! Conceito de segurança da informação, como assinatura digital, sendo a ideia do princípio da autenticidade e integridade, e a ideia da ferramenta do LibreOffice, o Writer, onde que tem o recurso para a assinatura digital, bem como também você encontra dentro do Microsoft. Por mais que não apareça na sua prova o Microsoft Office, tenha muita atenção nisso. Ele não cita, mas nada impede dele falar na hora da prova ou comentar a respeito desse cara, porque o edital traz lá editores de texto. Entre parênteses, um exemplo. Mas ele pode citar. Mas normalmente, quando ela coloca isso, o objetivo principal é o LibreOffice, que foi colocado entre parênteses. E o outro que ela vai estar colocando para você, ela pode colocar vinculações e associar características, ferramentas e recursos. Por exemplo, no Writer eu tenho assinatura digital, no Microsoft Office não. Está errado. Tem nos dois. Então, também lá dentro do Microsoft Office, a importância de você conhecer a ferramenta para justamente não fazer aí confusões na hora da prova.